Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Michele e esse aqui é mais um vídeo do canal da Prof. Mimi. E o assunto de hoje vai ser transitividade. Hoje vocês vão ver em poucos minutos que eu vou matar com vocês toda a questão da transitividade. Sem dor, sem choro, sem desespero, gente, certo? Então me acompanhem e para aqueles que ainda não estão inscritos lá no meu canal, por favor, inscrevam-se, né, gente? Não percam mais tempo. Venham comigo. Bom, pessoal, quando se fala em transitividade verbal, é preciso ter em mente que há dois tipos de verbos. Os verbos intransitivos, que, como o próprio nome já diz, não necessitam de um complemento. E temos também os verbos transitivos, que vão exigir a presença de complemento com ou sem uma preposição, certinho? Pessoal, uma dica super importante para vocês. Sempre que vocês localizarem o verbo dentro da oração, sempre que vocês baterem o olho no verbo, vocês devem perguntar para ele: algo, alguma coisa, alguém? A partir destas perguntas fundamentais, vocês vão conseguir desmembrar a presença dos complementos e fazer a devida classificação da transitividade verbal. Agora, nos exemplos, essa questão vai ficar mais prática para vocês, certinho? Prestem atenção, então, no passo a passo aqui comigo. Bom, pessoal, vamos começar, então, com o verbo intransitivo. E, primeiramente, nós temos que separar os elementos da oração, o sujeito do predicado. Lembrando que a videoaula do sujeito está disponível no meu canal, certo? Bom, a criança dormiu. Então, nós vamos separar, né? Quem é que dormiu? A criança vai ser o nosso sujeito. Tudo que sobra é o nosso predicado. E, embora ele seja pequeno, bem curtinho, ele tem significação. O nosso predicado, então, ele é composto por um verbo apenas, o verbo dormir. E nós vamos aplicar para este verbo aquela pergunta mencionada anteriormente. Quem dorme, dorme algo? Quem dorme, dorme alguma coisa? Quem dorme, dorme alguém? Ou seja, nós não conseguimos responder aquelas perguntas que foram citadas anteriormente. E com isso nós comprovamos, então, que o verbo não está pedindo um complemento. Logo, este verbo é um verbo intransitivo, certo? Bom, o segundo exemplo é quase igual ao primeiro, certo? A mesma separação, certo? Sujeito, predicado, o verbo está aqui. Qual é o grau de dificuldade dentro desta oração? Eu acrescentei algo, certo? E aí nós vamos fazer a mesma pergunta. Quem dorme, dorme algo? Não. Quem dorme, dorme alguma coisa? Também não. Quem dorme, dorme alguém? Não. Ou seja, o nosso verbo continua sendo um verbo intransitivo dentro da oração. E o que a gente faz com aquele feliz ali, gente? A gente amassa ele e joga no lixo? Claro que não. Este feliz, ele está acompanhando o verbo, ou seja, ele é um adjunto adverbial. O que é um adjunto adverbial, gente? Não é o foco da aula, né? Mas como ele está presente aqui na oração, já vamos também ficar ligados na dica. O que é um adjunto adverbial? Aquilo que está junto do verbo, verbial, verbo. Era só isso, só. Então, ele está acompanhando o verbo. Ele está dando uma caracterização desse verbo, uma circunstância do verbo. Ou seja, de que modo esta criança em questão dormiu? A criança dormiu feliz, ou seja, está nos indicando a circunstância de modo. Então, esse feliz é um adjunto adverbial de modo que não vai interferir de modo algum na classificação do nosso verbo. Ele não interfere de jeito nenhum dentro da transitividade verbal. Certo, gente? Bom, passamos então agora para os verbos transitivos, certo?
Então, vejamos o primeiro exemplo. Pedro ama a Laura. Vamos separar, então, né? Sujeito e predicado. E aí nós encontramos o verbo amar. E vamos perguntar para o verbo. Quem ama, ama algo? Sim, né? Quem ama, ama alguma coisa? Sim. Quem ama, ama alguém? Sim. Quem é que o Pedro ama, afinal? Ele ama a Laura. Então, Laura vem a ser o nosso complemento verbal, ou seja, está vindo depois do verbo. Então, nós precisamos prestar atenção se dentro deste complemento há a ocorrência de uma preposição. Reparem que na própria pergunta feita, eu não mencionei preposição. Quem ama, ama alguma coisa? Sim, então eu não mencionei a preposição. Então, este nosso complemento não tem preposição. E por conta disso, ele vai ser chamado de objeto direto. Por quê? Pelo simples fato de não apresentar uma preposição. E, por termos a presença de um objeto direto, o nosso verbo vai receber a mesma classificação. Ele vai ser um verbo transitivo, porque exige complemento, né, para a significação da oração, direto. Por quê? Porque o seu complemento não apresenta preposição. Então, sempre que tivermos objeto direto, o meu verbo também tem que receber a mesma classificação, certo? A correspondência é sempre esta. Já no segundo exemplo, tá? A mesma coisa, vamos separar, né? Pedro, o nosso sujeito, encontrou um anel no parque. Tudo que sobra é o predicado, certinho? Então, aqui, o nosso verbo é encontrar. Quem encontra, encontra algo? Sim. Quem encontra, encontra alguma coisa? Sim. Quem encontra, encontra alguém? Sim. Então, o nosso Pedro aqui, o nosso sujeito, ele encontrou um anel, certo? Um anel. Não temos a ocorrência de preposição dentro do nosso complemento. E, por conta disso, o nosso complemento vai ser um objeto direto. E a classificação do nosso verbo, aqui bonitinho, também vai ser a mesma, tem que ser correspondente. Um verbo transitivo direto, certinho? Sora, o que a gente faz com aquele no parque que está ali no final da oração? A gente pega, amassa e joga ele no lixo? Óbvio que não. Vamos lembrar o que ele está fazendo ali, aquele no parque, né? Encontrou, olhem só que bonitinho. Pedro encontrou alguma coisa no parque. Então, este no parque está tendo uma relação direta com o nosso verbo. Logo, ele é um adjunto adverbial, que está indicando o que, gente? Qual circunstância, qual é a ideia que ele expressa? Ele está indicando um lugar, certo? Então, aqui eu coloquei só para enfeitar a nossa oração e também para exercitar a questão do adjunto adverbial. Então, aqui o no parque é um adjunto adverbial de lugar, certo, gente? Para quem tiver dúvidas sobre adjuntos adverbiais, tem uma videoaula no meu canal, certinho, gente? Bom, dando continuidade aos verbos transitivos, vejamos os próximos exemplos. Pedro gosta de chocolate. Estou usando Pedro bastante aqui, né, gente? Peguei esse nome e não larguei mais. Então, nosso sujeito, tudo que sobra vem a ser o nosso predicado. Encontramos o verbo e perguntamos. Quem gosta, gosta de algo, sim. Quem gosta, gosta de alguma coisa, sim. Quem gosta, gosta de alguém, sim. Percebam que ao executar aquela pergunta ao verbo, já foi mencionado, né? Eu já proferi a própria preposição. Então, do que o Pedro gosta? De chocolate. Este aqui é o meu complemento verbal e dentro dele eu tenho a presença de uma preposição. Então, este meu complemento verbal vai ser um objeto indireto. Por quê? Por qual motivo ele vai ser um objeto indireto?
ele vai ser um objeto indireto justamente porque ele apresenta uma preposição, só por conta disso, certo? E o meu verbo logo vai ser classificado como verbo transitivo indireto, porque ele precisa ter a devida correspondência com o seu complemento verbal. Então, a diferença entre o objeto direto para um objeto indireto é a presença da preposição. Somente isso, gente. Sora, eu estudei no fundamental, estudei no médio. Infelizmente, gente, estamos descobrindo agora que a única diferença entre objeto direto e um objeto indireto é a presença ou não da preposição, certo? Bom, próximo exemplo que eu coloco aqui para vocês é o seguinte. Pedro confiou em falsas promessas. Quem nunca, né? Então, aqui o Pedro é o nosso sujeito, tudo que sobra é o predicado. O nosso verbo. Perguntinha para o verbo. Quem confia, confia em algo. Quem confia, confia em alguma coisa. Quem confia, confia em alguém. Percebam que a preposição já foi mencionada. No que o Pedro confiou? Em falsas promessas. Então, nosso complemento verbal que apresenta preposição ali dentro. Por conta disso, o nosso complemento verbal é classificado como objeto indireto. Só para lembrar, objeto indireto é aquele que tem uma preposição, certo? Então, somente isso. Objeto indireto é aquele complemento verbal que tem uma preposição. Ponto final. E por conta disso, o nosso verbo recebe a mesma classificação. Verbo transitivo indireto. Certo, gente? Tranquilo até aqui? Bom, e para finalizar, vejamos este último exemplo, certo? Pedro deu um presente para seu amigo. Vamos fazer todo o procedimento, tá? Igualzinho aos exemplos anteriores. Vamos separar, então, Pedro é o nosso sujeito e tudo que sobrou é o nosso predicado. Vamos localizar o verbo e fazer aquela perguntinha. Então, nosso verbo aqui, verbo dar. Quem dá algo para alguém? Sim, ou mente suja, não pensa besteira, foco aqui na transitividade, que coisa, qualquer um pode dar, é livre para dar o que quiser para quem quiser, né? Mente suja, que coisa séria é isso, foco aqui, hein? Então, aqui, o que o Pedro deu? Ele deu um presente. Então, nós temos o primeiro complemento verbal aqui dentro que não apresenta preposição. Logo, ele é um objeto direto. E para quem que o Pedro deu? Ó, quem dá algo para alguém. Mente suja. Tô de olho, hein? Tô vendo. Ele deu para o seu amigo este presente. Dentro deste segundo complemento verbal, nós temos a presença da preposição. Logo, este segundo complemento verbal será um objeto indireto. Por quê? Vamos lembrar, vamos recapitular por que ele é um objeto indireto? Porque ele tem a preposição ali dentro bonitinho. Agora, por conta desta oração ter dois complementos verbais, sendo um sem preposição e o outro com, o nosso verbo vai ser chamado de verbo transitivo direto e indireto, certo? Cuidado, esse tipo de verbo, ele também é comumente chamado de verbo bitransitivo. É uma pegadinha. O que significa bitransitivo? O verbo que apresenta duas transitividades, ou seja, vai ter dois complementos verbais. Um sem preposição e o outro com preposição. Certo, galera? Bom, pessoal, espero que esse vídeo, que esta videoaula tenha sido esclarecedora para vocês. Lembrem-se de que os verbos podem ser intransitivos, ou seja, quando não exigem complemento verbal, e serão transitivos quando exigirem complemento, certo? E dependendo do complemento verbal, nós teremos verbos transitivos diretos, que são aqueles que apresentam complementos verbais sem preposição. E teremos os verbos transitivos indiretos, que são aqueles que apresentam complemento verbal
com a presença obrigatória de preposição. Além disso, nós temos os verbos transitivos diretos e indiretos, que são aqueles que apresentam os dois complementos verbais e também são chamados de verbos bitransitivos. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Acessem o meu canal da Prof. Mimi, certinho? Um beijão para todos vocês e até a próxima! Então, vamos fazer... A prof errou! É sempre a posição. Opa! Estão me tirando, hein? Coisa séria essa prof.